Bom, Léo, novamente nós estamos em setembro de 2009 e o senhor mais uma vez tomando café da manhã. É um horário que o senhor gosta de conversar com o senhor. E aí ele diz: vá àquela rua onde você estava falando meu nome e lá eu te mostro o que você vai fazer. O senhor estava descendo a rua e viu uma placa de vende este imóvel. O que aconteceu? Teve mais um caso de restauração conjugal. Eu estava mais uma vez lá na Filadélfia, tomando café da manhã com a Marlene. O senhor falou comigo: após o café você vai descer a rua Geraldo Guedes Medina, no Campos Elíseos, aquela rua que você esteve falando com aquela jovem. E tu vai pregar a minha palavra. Aí peguei alguns folhetos e desci para a rua. E a hora que eu estava passando na altura do... e colocando as pessoas, abordando as pessoas, e alguns folhetos na caixa de correio. E a hora que eu cheguei no número, na altura do número 311, da Geraldo Guedes, dessa rua, tinha uma jovem lendo um livro no jardim da casa. Aí abordei, cumprimentei com bom dia, conversei um pouquinho com ela. Falei: eu não quero atrapalhar você com a tua leitura, mas vou deixar um folheto. Assim que você terminar o teu livro, ou dar uma pausa, dá uma olhada neste folheto aí. É a palavra de Deus escrita. Tá bom, agradeceu. E eu desci. E na rua, na casa paralela a esta casa que eu abordei a mulher, estava escrito uma placa: vende-se este imóvel. Aí o senhor falou comigo: liga para este número, pergunta o preço. Eu fiquei alegre, né? Falei: o senhor vai me dar dinheiro para comprar essa casa? Que eu não tenho dinheiro, eu não pretendo comprar casa aqui neste bairro. Também pretendo voltar de novo para a Porta de Casa, que a minha intenção é voltar para a Água da Prata, né? A minha casa não estava lá ainda. Aí o senhor falou: liga. Eu falei: senhor, eu não estou com o celular. Aqui nisso, eu pus a mão no bolso, o celular estava no bolso. Não é esse celular que nós temos hoje, é aqueles pequenininho, né? E aí eu peguei e falei: mas não tem crédito. O senhor falou: liga. O meu celular só recebia ligação. Eu não fazia porque não tinha crédito. Mas só recebia. Ai, meu Deus. E fui caminhando, o senhor insistindo comigo: liga. Quando eu cheguei na esquina, eu liguei e atendeu o rapaz do outro lado. Aí o camarada perguntou: quem fala? É o José. Aí, pessoal: José, só está vendendo este imóvel? Tô. Quer dar uma olhadinha? Eu falei: não. Queria saber o preço. Ah, eu estou pedindo aqui 146 mil, mas negocio. Vem dar uma olhada. Falei: não, vou trazer minha esposa. Não, aí ele insistiu, começou a insistir muito. Aí eu voltei. Me abri o portão e entrei. Aí ele começou, me apresentou o menino dele, um menino gordinho, Lucas, o nome do menino. E me apresentou os compartimentos, né? A sala, os quartos, a cozinha. E me mostrou tudo que tinha lá, os cômodos e tal. A mesma coisa que o senhor falou comigo lá com o delegado, falou para mim: ele está vendendo para fazer a repartida com a esposa, estão separados. E vou eu te usar para restaurar esse casamento. Eu falei: Jesus amado, misericórdia. Aí eu preguei o evangelho para José. Ele e o menino dele, 14 anos, aceitaram Jesus como Salvador. Aí peguei um dos meus folhetos, dei para ele o meu telefone. E esse título desse folheto é: qual é o caminho? E deixei para ele. E fui embora. E quando eu voltei na esquina, que eu despedi dele, ele ficou no portão. Quando eu cheguei até perto da esquina, o senhor falou comigo: volta, vai falar com ele novamente e eu vou colocar as palavras na tua boca. Aí voltei, ele estava no portão: ô José, eu vim trazer um recado de Deus para você. Ô, vamos entrar. Ele era aposentado da Marinha, esse camarada. Falei: José, seu casamento está destruído, cara. Mas não se preocupa. Jesus vai restaurar o teu casamento por esses dias. Aí ele começou a chorar. Tá vendo esse menino meu aqui? Ele tá gordo desse jeito, é com depressão. A gordura dele é depressão. Ele quer falar com a mãe cortou todo o contato com a gente. Ela foi lá para Teresina, faz 9 meses. Deixou a gente, não quer contato. E eu tô aqui desesperado, eu tento ligar, porque meu filho quer conversar com ela, não tem jeito. E eu não sei o que eu faço, Léo. Você não vai fazer mais nada, você vai parar de ligar. Porque Jesus está visitando ela lá agora, neste momento. Fique em paz. E aí fui para casa. Quando foi 6 horas da tarde, ele ligou para mim.
Ô, Léo, aqui é o José, rapaz. Dá pra você vir correndo aqui na minha casa agora? Falei, o que que houve? Não, eu preciso conversar com você. Cheguei lá. Léo, eu leio esse folheto, me dá uma crise de choro, rapaz. Explica pra mim o que é que eu falei. Ah, mas é o Espírito Santo, rapaz. Agindo através dessa palavra no teu coração. Não para de ler, mas se você tiver a Bíblia, lê a Bíblia também. Esse folheto é apenas um complemento do trabalho meu de evangelismo. Mas ele não é tudo. Bem, aí eu orava com ele, aí no outro dia, eu sei que foi uns 15 dias eu indo e voltando na casa dele, por causa da leitura do folheto. Passou uns 40 dias, era por volta de 7 horas da noite, ele ligou para mim. Ô, Léo, você pode vir na minha casa agora? Eu falei, vou, o que houve? Não, tem uma novidade para você, minha esposa voltou. Olha. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim, ela quer conversar com você. Aí nós sentamos lá, ele foi atender um telefone lá. Ela falou, fala para mim o que você falou para meu esposo. Ele contou para mim, por isso que eu quero vir para conhecer você. Aí contei para ela, falei, olha, Jesus, ele entristece com separação conjugal. A gente tem que fazer de tudo para preservar essa união, porque na verdade quem sofre são mais os filhos. Você vê esse menino teu aí, eu estou sabendo, está com depressão, ficou gordinho, assim, tanto a comer, ansioso, ansiedade, depressão, juntou tudo na vida dele. Aí eu falei, você gostaria de aceitar Jesus para ficar obra completa? Eu falei, é o que eu mais quero. E aceitou Jesus, aí, e o outro rapaz, o Tiago, também com 17 anos, ali também estava na hora, aceitou Jesus como Salvador. E a hora que eu estava orando para eles, tocou o interfone. E aí o marido dela foi atender. Era o cara lá, o tal de João, que foi lá comprar imóvel, fechou o negócio na hora. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa linda e maravilhosa. Eles venderam mesmo assim? Venderam o imóvel, foram para Teresina, a família, restaurada. Tinha que vender o imóvel então? Tinha que vender, né? Então o que acontece? É o trabalhar de Deus. Inclusive, irmão, no dia que aconteceu aquele caso do Léo, voltando para Porto de Caldas, quando eu saio de Casa Branca, eu pego ali para Vargem Grande, o meu celular tocou. Mas quando eu estou dirigindo, eu não atendo o celular, por questão de lei e questão de segurança. Aí quando eu cheguei em casa, era o telefone lá de DDD de Teresina. E aí eu tentei contato, mas não consegui. Não consegui porque eu não tinha crédito, né? Então o que acontece? Eu suponho que era o José tentando ligar para mim, para agradecer ou falar alguma coisa, né? Provavelmente, provavelmente agradecer. Né? Olha então, que benção. E aí, para completar esse assunto aqui, quando foi em 2010, nós mudamos para o Campos Elísio, no 311, onde eu falei com a primeira mulher lá que estava lendo um livro. Fomos para lá. E começamos a fazer culto na casa, porque a sala era grande, ali, fazendo culto lá. E ocorre, vou adiantar um pouquinho, porque esse aqui vai ficar bem engrenado, sabe? É coisa tremenda. Em agosto de 2019, eu volto para Poços de Caldas. E eu fui morar justamente na casa desse José. A casa que tinha sido vendida? Já pensou? É um mistério. E dizemos que é coincidência. Que a pessoa que comprou essa casa, a mulher, quando eu morava no 311, na Paralela, o comprador da casa foi morar lá. E eles tinham uma menina pequenininha, e a mulher saía para limpar o quintal, a calçada, ela ia lá na minha casa. E ficava me chamando, seu Léo, e batia o portão, queria entrar. Aí tinha que abrir o portão, ela sentava comigo do lado da cadeira na varanda e ficava o tempo todo lá. Às vezes 20 minutos, meia hora. Eu estava mó birra para ir embora, não queria ir embora de jeito nenhum. E através dessa criança, o pai dela se apegou a mim. Era um homem radical, gerente lá da Alcoa, um homem muito radical. Ele achava que ele era tudo. E afastado dos caminhos do Senhor. E através dessa criança, nós se tornamos amigos. Porque a mãe da menina comentou com ele
o apego que aquela menina tinha comigo. Então ele foi ficando mais maleável comigo. Me convidou para ir para a casa dele, para lá tomar um café e tal. Então unimos. E nessa união eu comecei a falar com ele, para voltar para os caminhos do Senhor. Ele chorava muito, mas existe uma barreira muito grande da pessoa que se afasta, né? E aí ele comprou um sítio lá na Pocinho do Rio Verde e sempre me convidava para ir lá, né? E pegamos aquele ciclo de amizade. E aí ele acabou dando problema lá, se separou da mulher, ele foi para outros caminhos e ela mudou para Mogi Guaçu. E aí foi com 2019, ela ligou, 2018, ligou para a gente morar lá na casa dela. Insistiu. Eu estava morando na Adelino Louro, no Sobrado, onde eu fazia um culto, um garagem para 8 carros, uma garagem enorme. E aí minha esposa, por amizade que tinha com ela, resolvemos ir lá para essa casa do antigo José, o antigo dono José. Então os mistérios nós não entendemos. Por que eu voltei para aquele lugar, lá, né? Naquela casa aqui, onde aconteceu um milagre de restauração familiar. Amém. Sempre. E a gente não sabe, mas o Senhor sempre sabe, né? É uma jornada, vamos dizer assim, você dá a volta no mundo em aquele filme lá de 180 dias, né? Você vai para um lugar, de repente você volta para o mesmo lugar, você fica na disposição do Senhor. E não tem que questionar. Sim. Não tem que questionar com Deus. Deixar ele agir e a gente vai na vontade seguindo. dele, né? Verdade. E só glorificar o Senhor. Amém. Irmão Léo, final de 2010 também, que a gente já está nesse ano, a irmã Marlene começa a ter um problema respiratório. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, amado, nessa época eu já tinha desligado dos trabalhos da Santa Casa, do hospital. Eu não queria voltar mais, mas o Senhor me queria que eu voltasse. E aí o que acontece? A Marlene começou com um problema respiratório muito sério. Levei no médico e ele suspeitava que era problema de coração. E o médico cardiologista que atendia ela internou lá na Unimed, 2 dias internado, e ele falou para ela, ó, Marlene, amanhã, 5 horas da tarde, eu vou remover você para o Hospital Santa Casa. Lá tem tomografia e aqui no Unimed ainda não tem. Então, você vai ser transferida na unidade móvel, UTI móvel. Você não pode tirar o teu oxigênio. Aí, quando foi no segundo dia de internação na Unimed, chega a ambulância, a UTI móvel, colocou ela lá dentro, em direção ao hospital. E eu atrás, acompanhando e questionando com Deus. Falei, Senhor, por que está acontecendo isso com a minha esposa? O Senhor silenciou, não disse nada. Chegando lá no hospital, ela já foi direto para fazer os exames, tomografia, para ver se tinha alguma coisa no coração, no pulmão, onde estava o problema, né? Eu fui fazer o procedimento de internação dela lá na recepção. E assim que terminei, ela também já terminou o exame, já foi internada no quarto 254, quinto andar. E ali o sistema começou a gravar cada vez mais. Começou a gravar. E 5 dias de internação, aquele peito dela chiava. E aí descobriram que era um problema no pulmão. Os 2 pulmões estavam comprometidos, infeccionados. Aí entrou um pneumologista na área para cuidar dela. E os dias foram passando. E eu com medo de ela pegar uma infecção hospitalar. Aí quando foi no 6º dia, eu desci 8 horas da noite para pegar umas roupas dela, uns pijamas lá no carro. E quando eu subi, encontrei com uma colega dela. Aí, na recepção. Aí perguntou para mim, olha, quem está internado aí da família? Eu falei, minha esposa, a Marlene. Tá brincando, o que houve? Eu falei, é um problema respiratório, o negócio é sério. Que quarto que ela tá? Eu falei, tá no 254. Ué, a minha mãe vai ser internada lá para fazer a internação dela aqui. Aí ela falou, tem outro leito lá? Eu falei, tem.
Então, daqui a mas vai ser bom, Léo, eu cuido da Marlene para você. Você está direto a Vitor. Então tá bom. Aí eu subi no quarto, falei, Marlene, a mãe da tua colega Marlene, da tua xará, vai internar aqui, do teu lado. Marlene não respondeu nada porque estava com oxigênio, estava fraquinha, estava muito abatida. Aí não respondeu nada. Daí a pouco trouxeram aquela senhora, rapaz, dando problema. A mulher fazia hemodiálise, a mulher tinha um problema. Olha, não tinha onde tocar nela que não doía. E chegou gritando, chorando. E aí começou os tratamentos com aquela mulher e eu tentando pregar para ela, mas não tinha chance nenhuma, porque uma hora ela estava na hemodiálise, outra hora ela estava lá fazendo raio-x, outra hora estava no seu outro departamento. Aí quando foi no 7º dia, se não me engano, o médico que cuidava da Marlene, pneumologista, chegou para ela e falou, Marlene, eu vou deixar prescrito aí um antibiótico muito forte. Se você resistir, você ainda vai ficar aqui mais ou menos uns 3 dias. Aquilo para a Marlene foi a gota d'água. Porque era muito forte. Muito forte. E eu sei muito bem, não sou médico, mas um antibiótico muito forte, uma pessoa que já está com problema sério de infecção, debilitada, está com 90% de chance de pegar uma infecção hospitalar. Essa era a minha preocupação. E aí eu vi que a Marlene ficou mais abatida, porque tudo que ela queria que um paciente quer é ir para casa. Sim. Mesmo que estava com alguém embora. Aí quando deu 7h30 mais ou menos da noite, se não me lembro, eu falei, Marlene, eu vou em casa tomar um banho, vou descansar um pouquinho e a tua xará vai cuidar de você aí. Quando eu saí na sala, que eu despedi dela, quando eu saí na porta do quarto, eu olhei para trás e a lágrima estava descendo os olhos dela. A Marlene não estava com muita esperança de vida, não. Mas eu estava confiante no doador da vida. Quando eu pego para descer a rampa do 5º andar, eu falei, parei, segurando no corrimão, eu estava muito fraco. Falei, mestre, quero falar contigo e quero fazer uma proposta. O senhor vai me levar e deixar a Marlene aí viver, por causa das minhas filhas. O senhor sabe que eu creio que eu estou preparado para sair dessa terra. Faz isso por mim. O senhor falou comigo. Aleluia. Filho, não vou levar ela e nem você. Calma. Calma teu coração. Enquanto você não pregar a minha palavra, que essa senhora, a Dona Maria, que entrou ao lado da tua esposa, eu não vou tirar a sua esposa do leito. Pô, mestre, então, beleza, isso é pra mim. Tá fácil. Eu já tentei, mas não consegui. Agora, tranquilo. Meu astral foi lá em cima, né? Peguei o carro e só chorando dentro do carro. Cheguei lá na minha casa, preparei um café. Primeiro tomei um banho, preparei um café, tomei. Fiz aquele cardápio que eu gosto, macarrão, alho e óleo. Aprendi com a minha mãe. Oh, glória! Com cebola, com salsinha, caprichado. Bastante azeite. Acho que eu comi uma panela de macarrão, alho e óleo, viu? Aí, fui no telefone, liguei para Marlene, falei, Marlene, fique em paz. Jesus disse para mim que enquanto eu não pregar o evangelho a Dona Maria aí, ele não vai tirar você do leito. Marlene não respondeu nada, nem sim, nem não. Não estava nem aí. Aí eu dormiu. Deitei, punha a cabeça no travesseiro e desmaiei. 11 horas da noite toca o telefone. Telefone fixo, né? Aquele tempo tinha, hoje não tem mais. Ela no telefone, rouca, cansada, muita dificuldade para falar. Vem logo aqui no hospital. O que aconteceu? Não, vem fazer aquilo que você tem que fazer. Que a mulher está morrendo. Fala, não vai morrer não, filho. Fique em paz. Meu amado, quando a gente tem promessa de Deus, você dorme. É igual Pedro, estava com a sentença para o dia seguinte. Ele dormia lá na cela. Ele tinha uma promessa de Deus na vida dele. Então Pedro dormiu. Hoje teve um trabalho para acordar Pedro. E eu dormindo, sossegado. Acordei 8 horas da manhã, tomei um café, fiz um café, tomei meu banho, troquei de roupa, hospital. Chegando lá no corredor, eu ouvi o chiado no peito da Marlene. Falei, mas não mudou nada.
Aí cheguei, cumprimentei a Marlene, já fui na Dona Maria, cumprimentei ela, já falei, Dona Maria, ontem à noite Jesus falou para mim pregar o evangelho para a senhora. Só resta saber se a senhora aceita. É tudo que eu quero ouvir. Eu me lembro que eu preguei lá em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Fiz o apelo, ela aceitou Jesus como Salvador. E no momento que eu estava orando por ela, bate na porta. Era o médico da Marlene. Chegou com o aparelho, colocou nas costas dela, bateu nas costas. Só está de alta, dona mãe, pode ir embora. Resposta imediata. A Marlene saiu, despediu da colega de quarto lá, mas depois nem olhou para trás, pegou o corredor. Não, já falou, deixou embora. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. É que Jesus muda de ideia. Eu vi que o senhor comentou que a Dona Maria ela acabou falecendo depois. Veio falecer depois de 15 dias. Uhum. Eu não concluí tá na gravação, né? Uhum. Então, depois de 15 dias, a Dona Maria veio a falecer. Hoje, olhando no meu caderno de relatório de pessoas que aceitaram Jesus, tem um conteúdo tudo marcado, tudo registrado em caderno. Uhum. Eu estava olhando lá o nome do José Maria, que era filho dessa mulher que também aceitou Jesus uns 10 anos antes da mãe dele falecer. Hoje eu estava vendo ele lá, o nome dele marcado lá. Que bênção. Então, nessa família, eu tive a oportunidade de apresentar Jesus, o filho e a mãe, né? Para Amém. a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Léo, passado mais um aninho, a irmã Marlene também, mais uma vez, com um problema respiratório. Ela sofreu de uma forte crise de bronquite asmática. Conta pra gente essa história também. Essa parte aí foi em 2009, 2010. Aqui tá 2012. 2012. Ela teve bronquite asmática e aí foi acometida de pneumonia. E aí internou novamente ela no quarto 101. Ah, liguei os fatos. Ligou? Pode contar pra gente. Então, amada, nessa época, a Marlene novamente recebe um cutucão do Senhor para ir para a Unimed, mais uma vez. Acometida desse mesmo problema, bronquite asmática. E acometido também, gerou a pneumonia. E foi internado no quarto 101 da Unimed. Chegando lá, havia uma outra paciente, uma senhora de idade, eu vou preservar o nome aqui, que também era evangélica. E eu olhei para aquela mulher, falei, meu Deus, tem uma obra aqui, não sei o que é. A mulher estava amarela, ela não tinha plaqueta. Não que falaram para mim que ela não tinha, mas o Senhor falou comigo. Essa mulher está em estado deplorável, ela não tem plaqueta. E tudo bem. Ali os procedimentos de medicação. E um dia, uma certa noite, a enfermeira trouxe a medicação. E foi passar para aquela senhora. Aí a Marlene perguntou, que medicamento é esse? É metformina. Então acho que é para mim. Aí foi ver lá, o nome da mulher era totalmente diferente do nome da Marlene. Não tinha nada a ver com uma coisa assim parecida, de letra tal, que pudesse confundir. É lógico que se aquela senhora de idade tomasse aquela metformina, ele ia morrer. Mulher sem plaqueta, normal. E a mulher não tinha problema de diabetes, ela não era diabética. Aí a enfermeira ficou assim e tal, pediu desculpa e tal, e aí ministrou na Marlene o remédio. Ou seja, é uma confusão que quase matou Exatamente. a senhora. Esse problema acontece muito, aí é que não é divulgado, né? Aí tudo bem. Aí chegou um casal de irmãos lá, o irmão Wilson, a irmã Luciana, com os meninos eram pequenos, e eles não puderam entrar no quarto. Aí o irmão falou assim, irmão Léo, fica com os meninos aí que eu vou entrar lá no quarto e para ver a irmã Marlene. Aí fiquei com os meninos lá embaixo, no terraço. Daqui a pouco o irmão chega e falou, irmão Léo, corre lá no quarto que a Marlene está desesperada lá. Eu falei, o que houve? Ah, não sei, vai lá ver. Aí cheguei lá, a Marlene está desesperada. Eu falei, o que houve, Marlene? Ué, tiraram a parceira de quarto daqui, levaram para o isolamento, tô sabendo. E não sei o que está acontecendo, está um reboliço aí, um corre-corre aí no corredor. Depois levaram ela para o isolamento.
Falei, Marlene, o problema não é ela, o problema é você. A mulher não tem plaqueta. Quem estava correndo risco era ela. Você passar uma bactéria para ela. Qualquer coisa matar. É, As visitas, né? Exatamente. Fica tranquilo, mas não, vou chamar a enfermeira para conversar com você. Aí chamei a enfermeira, explica para ela aí o procedimento de ter removido a outra paciente. Aí explicaram e tal. Aí ele se acalmou. Aí, no outro dia seguinte, a filha daquela mulher, daquela irmã, chegou apavorada lá e falou, ô, irmão, eu não sei o que eu faço. Eles vão remover a minha mãe lá para a cidade de Jaú, numa UTI móveis, vai ter que ir um médico e uma enfermeira junto. Eu vou ter que pagar R$ 3.700 para esse transporte. E eu não tenho como pagar. E minha mãe está cada vez pior. Não tem nada de sangue nela. A médica da patologia chegou aí, já foi outra bateria de exame. Não tem recurso aqui para ela. Eu falei, Adriano, você crê em milagres? Eu creio. Acho que você não crê muito não, viu? Pela tua palavra aí. Vai lá, pega para mim os acessórios, a luva, a máscara, a touca, o avental, aquele de pôr no pé, que tinha que entrar com essas coisas lá. Ela foi lá, trouxe para mim, lá no quadro amarelo, coloquei tudo aqueles, vamos dizer, EPI de proteção, né? E peguei a junção e cheguei no quarto lá. A mulher estava praticamente neutralizada, sem vida. O sangue é vida, não tem sangue, acabou a vida. Coloquei o óleo de unção no meu dedo, meu polegar direito, me aproximei daquela mulher, aleluia. E coloquei meu dedo na testa dela e falei, Jesus, coloca uma gota do teu sangue carmesim circulando nas veias da tua serva. Confunde a medicina hoje, mestre, como o senhor sempre tem feito. Coloquei. E saí. Quando eu saí na porta, eu olhei no rosto da mulher, estava vermelho. O sangue reativou novamente, restaurou. Aí, a hora que eu estava no quadro da Marlene, tirando a luva, a touca, a filha dela entrou e falou, olha, mudou tudo. Os médicos não sabem o que aconteceu. Chamaram a patologia agora para tirar novas sangue para ver o que aconteceu. Cancelou a ida da minha mãe para Jaú. A Marlene pegou alta, aquela irmã ficou mais um dia no Unimed. Depois nós fomos visitar ela na semana seguinte. Lá na casa dela? Né? Tá na casa dela, lá no Jardim São Paulo. Já tinha restaurado tudo, então. E aí, é aquela história, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Às vezes, precisava da irmã Marlene lá por causa da outra irmã. Exatamente isso. Às vezes sofre um pouquinho para ajudar alguém, né? Mas a vida é essa, né? A vida é essa, nós temos que se doar. Então a Marlene, como um pai, não recebeu esse dom que eu recebi, mas ela acaba sendo um instrumento. Acaba sendo um instrumento, Sim. Né? Por amor a ela, por consideração, eu tenho que socorrer. E aí tem que estar junto e compartilhar o sofrimento do outro e as coisas acontecem, o milagre acontece. Exatamente. Nem como o Léo faz milagre. E na verdade eu preciso de milagre para que o milagre seja realizado. É o milagre de Deus na minha vida, na tua vida, para que algo aconteça. E esse milagre é a unção de Deus, é o chamado específico de Deus. Amém, glória. Pode alguém perguntar para mim, mas eu gostaria de fazer esse trabalho. Mas precisa ver se a pessoa tem suporte. Sim. Suporte emocional. Não é fácil. Tem vários fatos, nem que às vezes, se bem que eu não tenho esse suporte. É o Senhor que dá todas essas estruturas todas, tudo é Ele que faz, né? O preparo vem dele, né? Mas então, Deus tem as pessoas específicas para fazer essas coisas, determinada obra na obra dele aqui na Terra. Cada um com seu dom, né? Como no hospital tem várias pessoas ali, tem enfermeiro, tem médico, tem técnico de laboratório, tem outro radiologista, enfim, no mundo espiritual é a mesma coisa, agora no mundo biológico, né? E tudo se conclui numa coisa: o agir de Deus é lindo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Léo, passado 2 anos da internação da irmã Marlene na Unimed,
o senhor começou a sentir que estava na hora de voltar para Águas da Prata. Como é que aconteceu isso? Então, eu comecei a sentir que eu teria que voltar para a Água da Prata. O inquilino mudou, a casa ficou fechada há 6 meses. E era motivo para mim convencer a irmã Malene de voltar, porque ela não queria voltar. Uhum. Aí eu falei, bem, olha, vamos fazer o seguinte, se eu não voltar para lá, eu vou ter que tirar o teu aluguel que você recebe aí daqui de Poços para compensar o aluguel que eu pago aqui em Poços de Caldas. Aí ela achou, não, então vamos voltar. É um jogo de cintura tremendo, viu? Na verdade, uma casa fechada há 6 meses só gera prejuízo. Sim. E a casa meio que também vai se Exatamente. deteriorando. Aí voltamos. Voltamos para Água da Prata. Eu não me lembro o mês que foi, me parece que foi mês de julho, e foi por aí. Bom, mas o mês também não interessa muito. Aqui Aí, o senhor comenta outubro. outubro, é exatamente outubro. E aí, eu percebendo que a irmã Marlene não estava muito contente. Não estava muito contente. A casa é saudável, alguns irmãos conhecem, né? Jardim. Eu ficava lá na varanda, fazendo a obra, mas nas horas de folga, eu sentava na varanda e eu punha uma cadeira do lado para dialogar com meu mestre. E um dia, 10 horas da manhã, eu estava muito triste, vendo a Marlene muito aborrecida. E eu sentei na cadeira e acionei o meu mestre. Falei, mestre, quero ter um diálogo contigo. Eu estou feliz por estar aqui, mas a minha esposa não está feliz. Nós estamos num conflito social, porque eu vejo que ela quer voltar para ficar perto das filhas. Por outro lado, eu sei que eu tenho uma obra a realizar aqui, resíduos que eu não terminei. O senhor falou comigo, dá uma olhada lá no quintal, perto do portão. Aí eu olhei, uma formiguinha desse tamanho, carregando um graveto desse tamanho, é incrível. E passou por ela uma formiga bem maior do que ela, carregando um graveto desse pequeno, desse tamanhozinho. Esses gravetos, ela estava pegando uma árvore que tinha lá, uma árvore de flor que dá uns cachos de flor bonito, e quando seca, cai aqueles gravetinhos em forma de uma cruz. E o senhor falou comigo, o que você viu? Pô, senhor, eu vi algo desproporcional. Uma formiguinha tão pequena carregando um graveto grande. Enquanto que uma formiga grande carrega um graveto muito pequeno. Eu falei, não existe nada desproporcional. Tudo é o fator da fé. Eu não tenho dito na minha palavra que se tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, manda que essa montanha se retire e ela vai obedecer. É o fator da fé. Tenha confiança e tenha fé. Porque ainda há algo para você fazer aqui nessa cidade. Acalma mais um pouco. Calma mais um pouco. E aí, o irmão pastor lá da Assembleia Ministério de Santos, onde eu passei em 2009, era um outro pastor e me chamou, um irmão muito abençoado, me convidou para lá, para estar junto com ele lá, cooperar com ele lá. Aí um dia, no domingo, o senhor, ele falou, hoje você vai ministrar a palavra. Ia lá no púlpito, lá, eu ministrei a palavra e falei para a igreja, falei, olha, eu voltei para Água da Prata, porque ficou um resíduo aqui para fazer. Era uma pessoa que era para mim pregar para ele em 2009, fui até a casa dele e não preguei para ele. O senhor me trouxe de volta para pregar para ele. E eu vou pregar para ele, ele vai aceitar Jesus e vai ocupar uma dessas cadeiras e não vai sair. E aí, terminei a mensagem e quando foi na quinta-feira próxima, eu fui visitar ele. A casa dele é na parte de baixo da rua e ele estava lá mexendo com concreto na calçada, fazendo uma calçada. Aí eu falei, o amiguinho, vamos descer lá para baixo, eu vou fazer oração e quero que você participe. Ele é muito amável, muito simpático. Falou assim, vai lá, irmão Léo, que depois ele chamava de irmão. Não, né, que não era irmão, não, mas ele chamava, já era uma profecia, né? A esposa dele era evangélica. Aí ele falou, vai que daqui a pouco eu vou. Aí nós estivemos lá, pastor e tal, conversando, orando. Falei, mas cadê ele? Não veio? Aí eu subi, mas ele tinha terminado o cimentado. E fugiu da área. Aí eu vi ele lá, ele mexe com reciclagem, eu vi ele lá no meio da reciclagem, vi o bonezinho dele lá, se mexendo. Eu fui lá, olha, eu te aguardando lá, vamos lá, eu tenho uma palavra, Deus tem uma palavra para você. Aí ele chegou lá na cozinha, na sala, tirou o bonezinho, e eu lembro que eu ministrei lá em Atos capítulo 10,
sob a presença de Pedro na casa de Cornélio. E aí discorri, fiz o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador. Quando foi no outro domingo, ele estava na igreja. Permaneceu na igreja, trocou 4 pastores, eu também saí, e ele permaneceu lá. Bem que o senhor falou. E ele, de lá, ele saiu na rua, todo mundo de paz do Senhor, vai, paz do Senhor, aquela alegria, paz do Senhor. E aí o que acontece? É muito conhecido, as pessoas chamavam para ir orar, ele orar lá na casa, falavam, eu não estou preparado, eu vou chamar o pastor Léo, lá de Porto de Caldas. Eu chamava, e aí eu ia. Eu chegava lá, pedi autorização para ele, falei, não vou desmentir você não, mas eu não sou pastor, eu sou servo, estou aqui para servir. E orava para as pessoas, as coisas aconteciam, né? E eu estava sempre lá, aqui e lá, né? Mas, como sempre eu falo, eu não olhava para o combustível e nem para o pedágio, eu ia. E eu me lembro uma vez, vou relatar aqui, não está aí, mas eu vou relatar. Uma vez ele me chamou e falou, tem uma mulher aqui, conhecida minha, ela mora aqui no hotel, em frente à rodoviária, um lugar que foi desativado. Ela está com problema no filho e acha que o problema é espiritual. É um filho adotivo, o homem já está com 30 e poucos anos. E ela pediu a presença do pastor. Eu procurei todos os pastores, ninguém quer ir lá. E eu, então, vou chamar o irmão Léo. E você vem, irmão Léo, para dar essa assistência aqui para ela? Vou. Amanhã eu estou aí. Avisa ela. Aí no dia seguinte, disse que a irmã Marlene, a Marlene ficou lá na casa de um vizinho dele, que são irmãos também em Cristo. E aí eu liguei para ele, eu estou aqui, amiguinho. Eu vou ligar para ela. Aí ligou, a mulher retornou para ele e falou, vou me preparar aqui, daqui meia hora vocês vêm aqui. Aí, vamos lá. Eu, como de costume, minha roupa é essa aqui. Entendeu? Camisa polo, sapato social e calça sem. Mas nada do que isso. Não carrego adornos, não uso. E pelo contrário, detesto. Acabamos de falar agora há pouco, não é aparência. E quando nós chegamos lá, a mulher estava toda empetecada. Tinha até batom no nariz. Uma roupa bem... Só Jesus na calça. A gente tem que estar no espírito, mano. Porque se você está no espírito, você não olha a carne. Você enfrenta situações que você tem que se blindar os olhos. E o coração também. E ela olhou para mim de baixo em cima, como assim, em desprezo. Mas aí chamou para entrar. Entramos. Ele me apresentou o filho que estava com problema, ministrei a palavra para ele, orei por ele, ele aceitou Jesus, e com a autoridade de Cristo expulsei tudo que havia na vida dele, aquela depressão, que não era caso espiritual, era problema depressivo, aquela pessoa frustrada desde a infância, enfim, é um problema que vem lá de trás, trauma. Ele foi adotado e os problemas que ele teve lá antes de ser adotado. Aí eu cheguei para ela, preservar o nome dela aqui, e falei, olha, a senhora olhou para mim de uma forma que, desconsiderando, só esperava um pastor para estar aqui na tua residência, para cuidar do teu caso, né? Orientar, orar e fazer o que é necessário, segundo a Bíblia. Realmente, eu não uso terno, não uso gravata, não uso essas coisas. Como Jesus também não usava. Esses adornos, essas coisas, são coisas insignificantes. O que é importante é a palavra de Deus. Você viu teu filho aí, já está liberto, está feliz, olha a expressão do rosto dele. Mas a senhora, quem está doente é a senhora. A sua alma está doente, é preciso de uma cura. E essa cura não é através do médico, da medicina, não. É a palavra de Deus. Comecei a pregar para ela. Aí ela me disse assim, aí ela aceitou Jesus como Salvador. Na mesa tinha uma mesa, tamanho dessa aqui, cheia de joia. Ela espalhou as joias lá. Para mim, que eu não conheço, para mim podia ser bijuteria, mas eu não sei, não conheço. Então, para mim era joia, né? De alto valor. Aí ela contou um histórico. Ela falou, eu fui muito rica em Poços de Caldas. Meu marido me levou 3 milhões que eu tinha no banco. 3 milhões. Eu vim morar aqui debaixo desse hotel em ruína. Mas eu fui muito rico. Aí o senhor me revelou o caso dela lá no passado, mas eu não quis trazer, porque isso aí não é ética da gente, né?
O importante que eu estou trazendo aqui é que as pessoas pedem uma visita, espera um homem que para ela ela poderia ver como pastor, pelas vestimentas, né? Mas não estava ali. Mal sabia ela que um homem que não estava vestido de pastor era mais poderoso ali do que o próprio pastor. Estava ali debaixo do poder de Deus, né? E não é nada, mas é o poder de Deus na vida da pessoa. Exatamente. Aí a mulher começou a chorar, eu orei por ela, já tinha aceitado Jesus como Salvador, e retornamos para a casa do nosso irmão amiguinho. E é sempre assim, até hoje. Dá um problema lá, um vizinho, conhecido, eu tenho que estar lá. Inclusive, essa semana, dia 22, tive que estar lá para aconselhar o filho, macumbeiro, e Jesus fez a obra. No dia 22 de janeiro, foi batizado aí na represa do Cipó, batizamos ele. Olha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá a maior alegria, o rapaz, tá jejuando, tá lendo a palavra, vai estar no culto na minha casa no dia 29, que é Santa Ceia. E tá uma maravilha. E essa semana, ele ligou para mim, fui sábado passado lá. Queria ter um diálogo comigo, tirar umas dúvidas. E ali estive lá em Água da Prata, esclarecendo as dúvidas que ele tinha. E tudo ficou esclarecido. Então, meu amado, é uma obra, irmão Marcelo, que ela não tem fim. Você começa a fazer uma coisa, ela vai prolongando, vai aqui, vai ali. Vira outra. Vai longe, né? E às vezes retorna naquele ponto. Onde tudo começou, né? É verdade. Amém, né? Amém. Eu vou falar um caso que aconteceu aqui em 2019, antes de mudar para Poços. Eu fui levar a Mariana na rodoviária de Água da Prata para vir para Poços. Passar um dia com as filhas aí, porque é colada na filha. E eu retornei para minha casa. E chegando na minha casa, por volta de 11 horas, ela pegou das 10h30, o senhor falou comigo, vai lá na loja do meu servo João, loja de material elétrico, na avenida principal. Ah, senhor, mas não vou comprar material elétrico lá? Vai. Aí eu cheguei na loja lá, o calor estava desmontando. E tinha 3 clientes lá conversando no balcão. E tinha um rapaz sentado no banco. E o rapaz dirigiu a palavra para mim, começamos a conversar, interagir em conversa. E eu percebi que eu estava incomodando aquelas 3 pessoas. Eu falo alto. E aí eu falei para o rapaz, vamos lá para fora? Eu ficar debaixo daquela árvore lá, está mais saudável lá. Mas eu não queria trazer problema para ir na loja mesmo. Queria ir na loja, ir lá fora conversando com aquele rapaz. E comecei ali falando o livro de Daniel, partindo ali para o livro de Apocalipse, pulando ali parte da Bíblia, mas fui o livro de Apocalipse, mostrando para ele o sistema climático, os problemas que futuramente vai acontecer na Terra. E voltei novamente para o livro de Daniel. E de repente aquele rapaz falou para mim, dá licença, você não é deste planeta não, né? Eu não sou do mundo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Falei para ele. Mas como assim? Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu estou aqui. Mas o meu mundo é a própria, o céu, as mansões celestiais. Mas por que você está falando que eu não sou dessa terra? Rapaz, desde quando você começou a conversar comigo, você está falando a minha vida inteirinha, cara. Coisas que só eu sei. Ninguém mais sabe. Eu não conto a minha vida para as pessoas. Não tem como Agora saber. você vem aqui, você está falando uma coisa, está falando dentro de mim, cara. Por isso que eu falo, você não é dessa terra. Para você ter uma ideia, dá uma olhada naquela rua ali, é uma rua que só para o cartório, uma rua bem íngreme. Está vendo aquele homem de bicicleta, empurrando aquela bicicleta? Eu falei, tô. Se você não me aborda aqui agora, faz meia hora que nós estamos conversando, ele não estaria ali com aquela bicicleta. Isso não está aí. Isso aqui é uma coisa que eu estou colocando aqui, ainda lá, o mistério lá. Aí eu também fiquei sem saber. Aí ele falou para mim, olha, eu quero que você faça uma visita para um amigo meu, o Rick, lá no Marco Visual, lá no Marco Visual, lá embaixo. Eu preciso ouvir essas palavras tuas. Eu prometi de ir. Aí eu vou dar uma chegada lá.
Aí voltei para minha casa. No dia seguinte eu fui lá na loja do João. O João falou para mim, ô Léo, aquele rapaz veio aqui, rapaz, assim que você saiu, o pessoal saiu daqui, ele veio aqui falar que você não é deste mundo. Aí eu fiquei assim, né, como? Aí ele falou que você falou a vida dele inteirinha, de uma forma bem clara, bem explícita, e só ele sabe, é algo dentro dele. João, é o seguinte, eu já não entendo mais nada, sabe? Eu tenho até medo de falar as coisas, porque às vezes você está falando algo, está mexendo com o outro lado, né? Mas, fazer o quê? E acontece que, infelizmente, eu não fui visitar esse amigo dele lá na ponta da cascata. Não sei porquê, Deus não permitiu. Mistérios, né, também. Fica em paz. O senhor comentou que era marco divisório, mas é ponto da cascata, né? Eu não entendi, mano. O senhor comentou marco divisório, mas é ponto da cascata, né? Ponta da cascata, Só pra... porque ali tá ligado, né? Marco divisório lá em cima, ponta da cascata lá embaixo. Então a gente confunde com... Nada, né? Tranquilo. É só para deixar essa correçãozinha. Amém.